Vindos, hoje vamos mergulhar num tema fascinante e para muitos bastante controverso. Vamos explorar um enquadramento teológico muito particular, conhecido como teologia de impacto, que nos propõe uma reinterpretação radical de um dos conceitos mais basilares do cristianismo, a ressurreição. E vamos direto ao assunto com uma pergunta que, convenhamos, abala as fundações de uma crença central. A teologia de impacto arranca precisamente desta premissa surpreendente sobre o nascimento de Jesus, e é ela que serve de alicerce para tudo o que se segue. Ok, então, para percebermos onde esta teologia nos quer levar, temos de dar um passo atrás. É fundamental perceber a distinção que ela faz entre a ressurreição como era vista antes de Cristo e a forma como este conceito é totalmente redefinido a partir dele. Ora, a teologia mais comum não tem qualquer problema em aceitar que houve ressurreições no Antigo Testamento. Temos aqui exemplos bem conhecidos. O profeta Elias, que ressuscitou o filho da viúva, ou Eliseu, que fez o mesmo com o filho da sunamita. São vistos como atos de reanimação, ou seja, pessoas que foram trazidas de volta à sua vida mortal, à vida que já conheciam. Mas é precisamente aqui que a teologia de impacto traça uma linha na areia. Ela diz-nos, basicamente, esperem aí, não estamos a falar da mesma coisa. Defende que esses eventos do Antigo Testamento eram regressos temporários à vida, enquanto a ressurreição trazida por Cristo é algo totalmente diferente. É uma nova criação, um evento permanente que nos introduz num tipo de existência completamente novo. E agora, preparem-se porque vamos entrar no ponto talvez mais disruptivo desta forma de pensar. Vamos olhar de perto para a história da Anunciação, que aqui é completamente redefinida. A base para toda esta ideia vem de uma profecia específica em Isaías, que é usada para descrever a condição do ventre de Maria. A expressão-chave é terra seca. Mas o que é que isto quer dizer, afinal, neste contexto? Pois bem, segundo esta interpretação, terra seca não é uma bela metáfora para a infertilidade. Não. A leitura é literal. Um corpo biologicamente morto. Um recipiente onde nada está a ser produzido e, por isso mesmo, um corpo livre do processo de corrupção que é inerente a tudo o que vive. A conclusão disto é, no mínimo, chocante. Para que a concepção de Jesus pudesse acontecer, Maria teve, primeiro, de passar por uma morte literal, biológica. Mas porquê? Qual é a lógica por trás desta alegação tão radical? Bem, a ideia é que Cristo, sendo a perfeição, não podia entrar num corpo que estivesse, por natureza, a gerar pecado e corrupção. A concepção não é, portanto, um ato biológico. É uma obra miraculosa do Espírito Santo num corpo sem vida. E é a própria presença de Jesus nesse ventre que a ressuscita, transformando-a e garantindo, segundo esta teoria, a sua virgindade perpétua, porque o seu corpo ressuscitado passa a ser como o dos anjos. Como se pode imaginar, uma ideia com esta magnitude não fica por aqui. Tem consequências em cascata. E a primeira grande figura a ser reinterpretada é, nada mais nada menos, do que João Batista. A teologia de impacto coloca aqui um desafio lógico bastante interessante. Pensemos nisto. Se o batismo que João pratica é o início da ressurreição, como é que alguém que não foi ele próprio ressuscitado pode conceder isso a outros? Aquele que batiza para a ressurreição tem de ser também ele um ser ressuscitado. E aqui vemos a diferença abismal. Na visão comum, João Batista é o precursor, aquele que prepara o caminho. Mas nesta teologia, ele é elevado a algo muito diferente. Um ser já ressuscitado, com uma autoridade quase divina para iniciar outras pessoas nesta nova existência. E para apoiar esta ideia, a teoria vai buscar profecias ao Antigo Testamento. Argumenta que visões como a da figura semelhante ao Filho do Homem no livro de Daniel não eram prefigurações de Cristo, mas sim uma visão do próprio João Batista, já no seu estado ressuscitado. É uma reinterpretação de facto radical. E se tudo isto já parece revolucionário, esperem até vermos o que esta teologia faz com o próprio conceito de pecado. É talvez a sua implicação mais profunda. De acordo com esta visão, o que Cristo fez não foi apenas oferecer uma solução para o pecado. Foi muito mais longe. Aboliu o próprio estado de pecado. Antes de Cristo, a humanidade viveu sob a lei mosaica, nascendo inerentemente em pecado. Depois de Cristo, vivemos sob a graça, e a própria relação com Deus que definia o pecado foi alterada na sua essência. A citação aqui é muito direta, não deixa grande margem para dúvidas. A condição humana mudou. As pessoas continuam a cometer erros, faltas graves, claro, mas já não nascem num estado de pecado no sentido teológico do Antigo Testamento. Essa condição foi supostamente erradicada. O alcance da ressurreição com esta lógica expande-se de uma forma incrível. Deixa de ser um evento isolado para alguns indivíduos no Antigo Testamento para se tornar, depois de Cristo, uma realidade universal e, mais do que isso, inevitável para toda a humanidade. Não é algo que se escolhe ou se conquista, é simplesmente a nova realidade.
E para terminar, falta perceber um pilar desta forma de pensar. Como é que se encaram as visões, os milagres, tudo aquilo que parece sobrenatural? São símbolos, metáforas? A resposta desta teologia é um rotundo não. A afirmação central é que as visões que lemos na Bíblia não devem ser interpretadas como simbólicas ou imaginárias. Não eram sonhos nem alegorias que aconteciam apenas na mente de uma pessoa. O ponto crucial aqui é que estes eram eventos físicos, concretos. Eram, e cito, coisas experienciais. A ideia é que se, por exemplo, outra pessoa estivesse ao lado do apóstolo João na ilha de Patmos, essa pessoa teria visto exatamente o mesmo que ele. Era uma realidade palpável, partilhada, não uma visão interior. Portanto, em resumo, esta teologia de impacto apresenta-nos uma narrativa radicalmente diferente. O fio condutor é a ideia de que estes conceitos teológicos não são abstrações. Pelo contrário, são descrições de eventos literais, físicos, que transformaram a própria realidade. E tudo isto deixa-nos com uma reflexão final, que vai muito para além desta teoria específica. A fé e os textos sagrados devem ser vistos como um conjunto de símbolos e metáforas ricos em significado ou como o relato de uma realidade física e concreta que foi alterada de forma literal e que podia ser experienciada. A questão, essa, fica no ar.